coisa que eu estava querendo falar nesse contexto espectral, de política espectral, algumas coisas do pensamento da Denise Ferreira da Silva, que eu acho que tem uma espectralidade rondando ali. Acho que tem uma espectralidade, acho que ela está pensando o espectral de alguma maneira, e eu acho que talvez de uma maneira politicamente muito interessante. No meu livro que vai sair no ano que vem, Memory Assemblages, a rede espectral e a lógica da adição, ali eu falo um pouco sobre isso no contexto da rejeição à ontoepistemologia iluminista, pós-iluminista, na forma desses pilares da determinidade, da separabilidade e da sequencialidade. Então essa rejeição, ela mesma já traz à tona uma espécie de diacronia, já traz à tona uma espécie de preferência pelo que não é determinado, por aquilo que se contamina e por aquilo que está fora de uma ordem temporal. Na verdade, se trata talvez da ideia mesmo da rejeição do tempo e da rejeição do espaço como estruturas que fundam a inteligibilidade das coisas. Então ali, nesse passo de rejeição de separabilidade, determinidade e sequencialidade, você já tem uma espécie de espectro, né? Você tem uma espécie de pensamento do espectro ali, de alguma maneira. E de fato, ela faz isso no Unpayable Debt, no livro de 22, ela faz isso colada no que se passa com a Dana no livro no romance da Octavia Butler, Kindred, que é sobre uma espécie de viagem, ou talvez não viagem no tempo, que a Dana ela enfim, é transportada para Maryland vivendo na Califórnia dos anos 70 do século XX. Ela é transportada sem muita explicação, mas talvez com toda a explicação, para um lugar onde a pele negra dela significa simplesmente é o significante do corpo cativo ferido na cena da subjugação, que é o Maryland dos anos 1820, antes da Guerra Civil. Portanto, ela cai numa plantation, e numa plantation ela não pode ser outra coisa a não ser uma escrava à completa disposição dos brancos, portanto numa completa afetabilidade. Tem um outro elemento que eu acho que está coligado com essa rejeição da separabilidade, determinidade e espontaneidade, como pilares da inteligibilidade de tudo, como ontoepistemologia, que daria uma espécie de baliza para tudo que existe, para a inteligibilidade do que existe, que é essa ideia mesma que gira em torno do corpo ferido na cena da subjugação, que é, em parte, a maneira como ela escolhe para desenvolver essa ideia de uma espécie de história da carne, da flesh, da carne humana viva, do jeito que é postulada pela Hortense Spillers. Então aqui eu acho que ela faz um movimento muito interessante, em que ela vai mostrando como na colônia, ou seja, a colônia ela pode estar distante fisicamente, tá? Distante espacialmente ou distante temporalmente, ela pode estar
ela pode estar longe ou ela pode estar no passado, mas ela continua tendo seus efeitos, ela continua assombrando os tempos que surgem depois. E essa assombração, essa afetabilidade, exemplificada, sei lá, ou ilustrada, ou melhor dizendo, figurada na Dana, eu acho que é um elemento bastante importante. Então, em certo sentido, você tem, é como se tivesse assim duas comunidades políticas, uma comunidade política da metrópole, em que você tem o trabalho assalariado, e a comunidade política, a governança da colônia que era na base da violência total, foi e permanece na violência total, mas essa estrutura da colônia, ela não é separada da estrutura da metrópole. A metrópole, ela só funciona pela assombração da colônia. Então a colônia, ela é fantasmagórica no sentido de que os corpos da metrópole, eles continuam sendo lidos de uma maneira de acordo com a estrutura racial, porque a colônia está ali, a colônia não saiu dali, a colônia continua impregnando a metrópole, e essa impregnação é que é uma estrutura fantasmagórica. Então é como se a gente estivesse vivendo sempre de duas maneiras, em duas sociedades, em duas comunidades. Da comunidade do trabalho assalariado, da metrópole, que, digamos assim, nessa suposta comunidade humana, que na verdade não fecha, é deiscente, e ela não é capaz de se explicar, se estruturar por si mesma. E de outro lado, uma comunidade espectral, que é feita dos corpos mesmos que protagonizam a vida política da metrópole. Então essa estrutura racial, uma estrutura que aparece então como uma estrutura espectral. E a colônia, e pensar na colônia, a colônia não é só, a colônia é violência total no sentido de uma colonização, assim como é da obliteração na violência total. A colonização, que é uma apropriação, tanto no caso dos nativos, né, que são aqueles que têm uma associação com a terra, que é vista como sempre alguma coisa que está lá, mas não está lá, e das pessoas escravizadas, que são vistas como trabalho dispensável, são vistas como mercadoria, seguem vistas assim, porque a ordem racial garante a espectralidade da metrópole, na metrópole da colônia, que está, de alguma maneira, assombrando ela. Então é como se, digamos assim, a democracia, a suposta democracia ocidental, ela só funciona porque ela é assombrada, assolada, acossada por essa estrutura racial, que é a estrutura da violência total, que é a forma, e que não só a forma no sentido de um passado, mas a forma no sentido de que torna ela o que ela é, faz ela rodar. Sem ela a coisa não roda. Então, em certo sentido, isso aparece na própria ideia de mercadoria, porque essa distinção entre duas governanças, digamos, acho que dá para falar assim, essa distinção entre duas governanças, a governança, digamos, a gente pode dizer assim, a governança democrática e a governança fascista, as duas interligadas, inseparáveis, indetermináveis e insequencializáveis. Essas duas governanças, elas coexistem no sentido da diferença mesmo entre pessoas e coisas, ou entre pessoas e mercadoria. E é claro, assim, o que a Denise Ferreira da Silva está insistindo, por meio dessa espécie de poética da afetabilidade, é o ponto de vista, a voz, a perspectiva, o lugar de fala mesmo da mercadoria. Não é uma insistência para entrar no corpo dos humanos, das pessoas, mas justamente falar do ponto de vista da coisa, que é onde é aquilo que experimenta esse regime fascista, e para o qual não faz sentido entrar no clube das pessoas, mas faz sentido justamente abraçar a afetabilidade, que é justamente aquilo que caracteriza
a mercadoria, aquilo que caracteriza aquilo que não tem a transparência da pessoa, do sujeito, que é capaz de determinar, que é capaz de se enxergar a si mesmo, que é capaz de interiormente ter um ato que, como um espírito, o desloque de todas as afetabilidades, de todas as vicissitudes, tendo uma espécie de imunidade a toda essa lagmática, a todo esse redemoinho de interpenetrações, de interdeterminidades, de conexões, de assolamentos, né? Então a mercadoria é governada dessa maneira, a coisa é governada dessa maneira. E aí, é claro, o escravo, o escravo é justamente a figura desse corpo cativo na cena da subjugação, que é o corpo que justamente assola todo mundo, que só pode estar no regime da metrópole, só pode estar nesse regime por meio de uma como uma assombração, como alguma coisa que se refere a essa colônia distinta temporalmente, longínqua temporalmente ou longínqua espacialmente, mas ali de toda maneira inseparável. Então o projeto da Denise, que ela entende como uma promessa pelo fim do mundo tal como nós conhecemos, é alguma coisa como uma denúncia e ao mesmo tempo uma abertura de uma perspectiva segundo a qual a gente não, o sistema pós-iluminista de pensamento não fecha sem essa assombração. Então, portanto, se trata talvez de buscar uma outra assombração, mas buscar essa outra assombração só se dá por meio de uma luta espectral que é a luta pela justiça, ou seja, sem uma reparação, o corpo cativo na cena da subjugação, ele vai continuar assolando, voltando, e é disso que é feita a estrutura da política na metrópole, né? Então é por isso que a raça não vai embora, ela não vai embora de jeito nenhum, ela não vai embora porque o corpo cativo ele está lá, o corpo cativo ele precisa ser ele é conjurado o tempo todo, né? Então é por isso que, por exemplo, a obliteração dos palestinos é tomada sem nenhum grande escândalo. Os corpos, porque são simplesmente corpos, essa ideia mesma de que corpos são apenas corpos quando eles não são tomados por uma espécie de transparência, uma espécie de espírito especial que os distingue da mera mercadoria. Então é como se os corpos eles mesmos não tivessem, portanto, nenhuma dignidade. E vem daí a crítica, na verdade isso é conectado com a crítica à ideia de que a essa ideia marxista de que o capital é uma estrutura econômica, enquanto ela não é uma estrutura econômica. Ela precisa pelo menos de dois elementos, um elemento ético e um elemento jurídico. O elemento ético, que é a distinção mesmo entre pessoas e coisas, já que o capital é formado por trabalho assalariado, mas não por trabalho escravo, ou seja, a questão da Denise Ferreira da Silva não é a questão digamos assim, de que Marx foi complacente com a colônia, complacente com o sofrimento causado pelo capitalismo, já que o capitalismo, em certo sentido, abria caminhos, era anastrófico em relação a um pós-capitalismo comunista. O problema dela não é esse, o problema dela é que a estrutura mesma do capital, a estrutura mesma da maneira como Marx está pensando o capital, não só é econômico e é pensado como econômico justamente porque é pensado dessa maneira que o trabalho escravo não é levado em conta. O trabalho escravo, a diferença entre trabalho escravo e trabalho assalariado é uma diferença, ética e jurídica, ou seja, a questão do contrato e a questão
de uma distinção mesmo entre aquilo que deve ser tratado como pessoa, aquilo que deve ser tratado como coisa, portanto como mercadoria. Então quando você coloca o trabalho escravo na equação, e aí na verdade você coloca o trabalho escravo numa equação que na verdade não podia ser nunca concebido, imaginado sem isso, então você de alguma maneira deixa claro que o trabalho ele não é feito por pessoas, ele é feito por tudo aquilo que tem uma certa capacidade material, uma certa energia potencial, uma certa capacidade que toda mercadoria tem. Então, aí é que é possível se colocar do lado da mercadoria, se colocar do lado da afetabilidade, se colocar do lado daquilo que trabalha, e se colocar do lado do que trabalha é justamente o que permite entender qual é a consequência, entender desde fora qual é a consequência dessa duplicidade, dessa assombração, né? Desse mundo assombrado que é o mundo da metrópole. A metrópole que só funciona porque a colônia está funcionando. A metrópole só funciona porque o trabalho escravo está lá, o trabalho escravo teve lá, o trabalho escravo, ou a consequência do trabalho escravo está lá. A afterlife, a pós-vida, como diz a Saidiya Hartman, da escravidão permanece lá. Se não fosse assim, se não fosse dessa maneira, não tem como a estrutura política da governança da metrópole sair do chão. Ela só sai do chão por meio disso. Então, basicamente, a metrópole é uma estrutura assombrada, e não é uma questão só da geografia de uma coisa, de que a colônia está longe, ou a pós-colônia está longe, ou a pseudo-colônia está longe, mas também que a pseudo-colônia está ali, entranhada, entrincheirada na vida política mesmo da metrópole. Isso que significa na vida jurídica e na vida econômica da metrópole. Então, sem essa rondologia, sem essa espectrologia, não dá para falar de uma vida política, econômica, digamos assim, de um capitalismo metropolitano.